Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o meu tipo favorito de esfumado e de delineado também. Não é uma maquiagem que eu uso todos os dias, mas com certeza é a maquiagem que eu mais uso quando tem ocasiões um pouco mais especiais e eu quero me maquiar um pouquinho mais do que o normal. Aqui eu não vou nem tentar me explicar porque simplesmente não tem explicação, né? Com a minha pele já limpa, eu começo passando o meu hidratante favorito, que é aquele da Clinique Moisture Surge. E como a gente tá no inverno, que é aquela época que resseca tudo, eu também comecei passando o lip balm nos meus lábios, que estavam precisando de hidratação desesperadamente. A base que eu usei é a Face and Body da MAC, a minha cor é C30 e eu escolhi porque ela tem uma cobertura leve e também dá pra chegar na cobertura média, fica bem sutil assim, quase que parecendo que você não passou muita maquiagem, ela fica bem natural e eu gosto muito dela. Quando minhas olheiras estão muito tensas, eu preciso de uma ajuda a mais. Então eu tô passando primeiro um corretivo pêssego, que é para cancelar as minhas olheiras que estão super fortes, para depois passar o corretivo na cor da minha pele mesmo. Dá a impressão de que ele fica muito claro, mas assim que você passa o corretivo na cor da sua pele, você vai ver que ele some completamente, que é o que eu estou fazendo aí agora, usando a cor NC35 do mesmo corretivo da MAC. Então, além das olheiras tensas de uma pessoa com sinusite que não dormia há dias, eu também tava com aquela acne bacana que vem uma vez por mês. Então eu precisei passar corretivo também em alguns pontos específicos. Para dar um pouquinho de vida na minha cara de zumbi, eu usei um iluminador chamado Girl Meets Pearl, da Benefit. Ele é bem perolado, bem assim discreto, e eu passei nos pontos principais, que é na bochecha, né, no ossinho da bochecha. Também passei um pouquinho no arco do cupido, no nariz, no queixo e um pouquinho na testa, mas assim, só o restinho para não ficar com aquela cara de pessoa oleosa. Como eu tenho muita pele sobrando nas minhas pálpebras, eu preciso usar um primer para fixar bem as sombras. Eu tô usando esse da Urban Decay, que é o Primer Potion. E logo em seguida eu passo um pó facial, esse é da Bourjois, ele é bem fininho. E eu passo esse pó para ele fixar no primer, para quando eu for passar a sombra ela não grudar tanto e eu conseguir esfumá-la bem. Para começar a make dos olhos eu usei a sombra Textile da MAC. Com um pincel bem gordinho eu esfumei no côncavo fazendo movimentos de vai e vem. Essa é a sombra que eu uso como base para praticamente todos os esfumados que eu faço. Para deixar o esfumado mais marcado, eu peguei a sombra marrom da palette Naked Basics e fiz o esfumado um pouco mais forte. Agora, inicialmente, fazendo como se fosse um V na parte externa do olho e esfumando. Eu também faço movimentos de vai e vem, mas o objetivo principal agora é marcar bem esse canto externo. Inicialmente não precisa se preocupar em deixar o esfumado perfeito, porque como a gente vai pôr uma cor clara por cima, as imperfeições vão desaparecer depois. Com um pincel chanfrado, eu pego a mesma sombra marrom e uso para delinear embaixo dos cílios inferiores. Eu tento dar uma esfumada também com o dedo e conectar
essa linha com o esfumado da pálpebra superior. Agora que a parte de baixo já está delineada, eu volto com a sombra marrom para finalizar o esfumado de cima. Agora eu posso deixar um pouquinho mais marrom para deixar o esfumado mais forte, né? Mais poderoso. A cor que eu escolhi para passar na pálpebra é a Rice Paper da MAC, que é a minha favoritinha. E eu fui dando batidinhas nela na pálpebra. E às vezes a gente acaba passando um pouco de onde quer para passar a sombra, mas é só voltar com um pincel que tinha sombra marrom e dar uma esfumada. Esse processo é assim, você vai colocando a cor na pálpebra, vai esfumando. Se necessário, pode pegar um pouquinho da sombra marrom de novo para dar uma esfumada, sim. Para iluminar a parte inferior das sobrancelhas, eu usei também a sombra Rice Paper. Não muito, porque ela é cintilante, então tem que ficar uma coisa bem discreta. Para fazer o delineador, eu usei aquele trucão do Durex para deixar tudo mais retinho. Lembrando que é sempre bom tirar bastante a cola do Durex para não machucar os olhos. E eu usei o delineador em gel da MAC, o Fluid Line na cor Black Track, e fui passando com movimentos bem curtos e bem rente aos cílios. A parte do gatinho fica super fácil de fazer com o Durex, mesmo em um olho super difícil como o meu, porque eu tenho muitas dobras e isso dá muita diferença. Depois é só tirar o Durex e olhar no espelho para ver se precisa de algum ajuste. Fazer o delineado de gatinho filmando é muito difícil, porque o espelho fica lá longe e a gente tem que meio que adivinhar o lugar que a gente está passando. Depois do delineado finalizado, eu passei um lápis pele na linha d'água para abrir um pouco mais o olhar. Eu sei que eu já tenho olho grande, mas eu curto, então eu passo um pouquinho de lápis pele para ele ficar maior ainda. Para realçar um pouco mais o delineado dos cílios inferiores, eu peguei a sombra preta da palette Naked Basics e passei por cima da sombra marrom, tentando conectar com o delineado superior. Uma dica legal para deixar o delineado inferior mais esfumado é usar um cotonete. Fica sempre super discreto. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo de curvador de cílios, porque eu já me machuquei algumas vezes. Mas cuidados, tá, gente? Às vezes eu uso porque ele dá uma diferença sim, levanta bem os cílios. A máscara de cílios que eu escolhi para esse look é uma que dá bastante volume, que é a Voluminous Carbon Black, da L'Oréal, se eu não me engano, é o nome. E eu usei esse papel para me ajudar a não borrar a maquiagem que já tá feitinha. É um trucão bem legal também. Eu tenho curtido bastante usar esse corretivo da NARS para finalizar a pele. Logo depois que eu termino os olhos, ele dá uma iluminada a mais embaixo dos olhos, que eu acho legal quando a gente faz um smokey eye. E é importante espalhar direitinho e sem borrar o delineado de preferência.
Nas sobrancelhas eu usei esse corretivo em pasta para sobrancelhas da Contém 1 grama, na cor médio escuro. E nas sobrancelhas eu vou, né, à loucura. Tipo, eu curto uma sobrancelha mais grossa, sei que nem todo mundo gosta, mas não precisa marcar tanto quanto eu marco, mas é importante passar o produto e dar aquela esfumada também com o pincel, né, para pentear, porque quando você penteia, ele acaba dando uma esfumada assim, naturalmente. Eu acho que preencher as sobrancelhas dá uma diferença incrível. Inclusive eu tenho um vídeo só disso que eu vou linkar aqui embaixo para vocês, se vocês não viram ainda. Agora que eu já passei todos os cremes que eu tinha para passar no rosto, eu finalizo com um pouquinho daquele pó da Bourjois, que é bem fininho. Passo nas áreas principais e bem pouquinho no resto do rosto, porque o que importa mesmo é passar na zona T, né, que é onde fica um pouquinho mais oleoso. Como eu tava me sentindo um pouquinho inchada, eu resolvi fazer um pouquinho de contorno. E eu passei ali no vão da bochecha, passei bastante, mas aí eu fui esfumando, porque, gente, acho que vocês já perceberam, mas esfumar é tipo a parte mais importante de qualquer maquiagem boa. Pra dar um trucão assim, parecer que eu tô um pouquinho mais bronzeada, também passei em lugares estratégicos. Com o pincel Duo Fiber da Sigma, eu passei o blush Flor Power da MAC. Passei até que um pouquinho forte mesmo e fui esfumando. Para reforçar um pouquinho o iluminador que eu passei em creme no começo, eu vou usar esse da MAC, que é o Soft and Gentle, e vou usar exatamente nas mesmas áreas que eu usei o iluminador em creme. Com o mesmo produto, eu também volto para reforçar um pouquinho o iluminado abaixo das sobrancelhas. Por conta da sinusite, eu tava com o nariz bem inchado, então eu resolvi fazer um pouquinho de contorno no nariz também. Lembrando que depois que a gente passa o produto, é sempre bom esfumar com o pincel que a gente passou o pó mesmo. Esse produto é aquele que não é nada necessário, mas eu amo, eu adoro a finalização que ele dá nas sobrancelhas. Amo, amo mesmo. Completamente supérfluo, mas muito amor. O batom que eu escolhi para esse look foi o mesmo que eu usei no dia do meu casamento. E o nome dele é Montego Bay, da NARS. Ele é esse rosinha assim, meio clarinho, mas também não tão nude. Eu amo, 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 amo esse tipo de rosinha. E para completar, porque eu tava afim, eu passei um gloss da NARS também, chamado Chihuahua, que eu também usei no dia do meu casamento. Então, esse é o look final. Espero que vocês tenham gostado. A lista completa com todos os produtos vai estar lá no blog, então é só acessar. Qualquer dúvida é só deixar um comentário e lembre-se de se inscrever no canal. Até a próxima, gente. Tchau!